E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, torcedor tricolor, não dá mais para engolir. Juro! A gente entra em campo, encara o Palmeiras, faz um jogo digno, suado, brigado e no final toma um gol nos acréscimos. Nos acréscimos, cara, é difícil, é dolorido e é repetitivo demais. Não é só o placar que incomoda, é o roteiro. É a forma como o São Paulo aceita certos cenários como se fosse normal, como se fosse até previsível. Zubeldia chegou agora, tá tentando organizar a casa, tá remendando o time com o que tem à disposição. Isso é fato, a gente sabe. Que tem desfalque, que tem peça fora de forma, que o elenco ainda está sendo entendido pelo treinador. Mas também é fato que o São Paulo parece conformado com empates e derrotas fora de casa. Parece. E isso, meu amigo, é cultural. É o tipo de coisa que precisa mudar urgente. A coletiva do Zubeldia pós-jogo até foi honesta. O cara foi sincero, não jogou pra galera. Disse que o time jogou com os recursos que tinha, que tentou ser competitivo, que criou chances. E isso é verdade. O São Paulo teve pelo menos 2 chances claras antes do Palmeiras fazer o gol. Só que não matou. E quando você não mata o jogo contra um time cascudo como o Palmeiras, a conta vem. E veio. O torcedor tá cansado de ver o mesmo filme. A gente vê o São Paulo fazer bons primeiros tempos, controlar o jogo, dar esperança. E no segundo tempo, murcha. Parece que o time vai perdendo o gás, vai recuando, vai aceitando o empate, até que num vacilo vem o castigo. Sempre no final, sempre no momento mais doloroso. Esse negócio de jogamos bem, mas perdemos, não serve mais, de verdade. A gente tá cansado de boas atuações que não viram resultado, porque isso não muda a tabela, isso não melhora a campanha, isso não leva a título. A gente quer mais do que atuação digna, a gente quer vitória. A gente precisa de um time que entre em campo para ganhar? Sempre. Dentro ou fora de casa. O São Paulo de ontem teve momentos bons, não dá para negar. O sistema defensivo segurou bem até onde deu. Rafael fez defesas importantes. Arboleda, como sempre, gigante. O meio-campo tentou, correu, lutou. Alisson deu alma ao time, mas falta aquele algo a mais. Falta o detalhe que decide, falta o cara que vai resolver lá na frente. E Lucas Moura fez uma falta absurda. A ausência do Lucas foi sentida demais, o time perde muito sem ele. É o único jogador hoje no elenco que pega a bola e consegue acelerar, driblar, pensar rápido e resolver. E o gramado sintético da Arena Barueri tirou ele do jogo. Precisa dizer mais alguma coisa? Um dos nossos melhores jogadores ficou de fora por medo de se machucar num gramado horroroso. Isso diz muito sobre o que estamos enfrentando. Zubeldia fez o que deu. Tentou montar uma estrutura sólida, botou Ferreirinha para puxar contra-ataque, apostou na velocidade. Tentou explorar a fragilidade do Palmeiras sem alguns titulares. Mas no fim, não adiantou. Porque quando você perde o meio-campo nos minutos finais, quando aceita ser pressionado, quando se contenta com o empate, o destino não perdoa. E a pergunta que fica: até quando o São Paulo vai se contentar com jogar bem e perder? Até quando a gente vai falar que faltou sorte? Que o time competiu? Que a proposta foi correta? Isso aí, torcedor, é pensamento pequeno? Isso aí não combina com a história do São Paulo Futebol Clube? Com a grandeza do tricolor? A gente é gigante, a gente nasceu para ganhar. A diretoria precisa entender o recado. Esse elenco tem qualidade, mas não pode depender de meia dúzia para funcionar. Chega de time remendado, chega de improviso, ou reforça ou sofre. O Brasileirão não perdoa. E do jeito que tá, a gente vai viver na gangorra o ano inteiro, joga bem num jogo, perde no outro, empata fora, sofre dentro. Isso não sustenta ninguém. E olha, a torcida vai continuar apoiando. Vai continuar indo pro Morumbi, comprando ingresso, fazendo festa, mas a paciência tem limite e ela já tá sendo testada faz tempo. Chega de ser o time que quase ganhou. Chega de ser o time que jogou bem, mas o mais tem que acabar. Ou o São Paulo vira protagonista, ou vai continuar sendo coadjuvante nesse filme de terror. Zubeldia precisa de tempo, a gente sabe. Mas também precisa de respaldo. Precisa que o clube dê estrutura, elenco e principalmente mentalidade vencedora.
Não adianta só mudar o técnico se o espírito do time continua sendo o mesmo de sempre. Passivo, conformado, sem gana. E que mais revolta é que o São Paulo tem bola pra mais. Tem camisa, tem história, tem torcida, só que parece que desaprendeu a se impor, desaprendeu a matar jogo, desaprendeu a ter aquela postura de time cascudo que vai pra cima e define. Hoje o Tricolor é um time que sobrevive em campo e não vence, e não intimida. Dói ver o Palmeiras vencer com um gol no apagar das luzes, porque a gente sabe que eles não são tão superiores assim. A diferença tá na mentalidade, eles acreditam até o fim, eles pressionam, eles têm ambição, e nós, a gente espera o apito final torcendo pro empate durar. Isso é inaceitável. Não é só a derrota, é o sintoma. É o sinal de que o São Paulo precisa virar a chave, precisa pensar grande, precisa querer mais. Ou a gente vai continuar vendo o time sair de campo de cabeça baixa, dizendo que faltou pouco? Chega de faltar pouco. Tem que sobrar. O clássico serviu de lição. E se não serviu, aí sim é para se preocupar. Porque quem não aprende com a dor tá condenado a repeti-la. O São Paulo precisa usar essa derrota como um tapa na cara, como um alerta, como uma chance de mudar. Porque se não mudar agora, quando é que vai mudar? A gente ainda acredita no trabalho do Zubeldia? Ele parece sério, focado, comprometido, mas também precisa mostrar mais ousadia. Não dá para recuar tanto no segundo tempo. Não dá para entregar o campo pro adversário. Clássico se ganha nos detalhes. E o detalhe ontem foi a coragem que faltou pra gente. A próxima rodada é a chance de virar a página, de mostrar que esse time não vai aceitar o papel de figurante, que vai brigar por algo grande, que vai jogar fora de casa com a mesma postura de quando tá no Morumbi lotado. Porque o torcedor merece, o clube exige, e o futebol precisa dessa mudança. E olha, a gente tá aqui, sempre vai estar, mas a cobrança vai crescer, porque a paixão é gigante e a paciência curta. Que essa derrota não seja só mais uma, que seja a última com esse roteiro ridículo, porque o São Paulo é muito mais do que isso. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor são paulino, segure essa emoção. Uma notícia bombástica começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e o coração do torcedor tricolor já disparou de ansiedade. Estamos falando de ninguém menos que Jorge Jesus, o UTT, técnico multicampeão que fez história no Flamengo e atualmente comanda o Al Hilal da Arábia Saudita. O nome do Mister, como ficou conhecido no Brasil, voltou a ser especulado no cenário nacional e desta vez com um destino que pode estremecer as estruturas do Morumbi. O São Paulo Futebol Clube. A princípio, parece até improvável, afinal, Jorge Jesus está no comando de um dos clubes mais ricos do mundo árabe, disputando títulos importantes e com um salário astronômico. Mas nos bastidores, fontes próximas à diretoria do Tricolor estariam trabalhando com uma carta na manga. A promessa de um projeto ambicioso, com reforços de peso, total liberdade para gerir o elenco e uma conexão direta com os planos de internacionalização da marca São Paulo. Esse possível interesse surgiu após reuniões informais entre representantes do clube e empresários ligados ao treinador português. Segundo informações apuradas por setores da imprensa esportiva, a diretoria são paulina estaria disposta a ousar e romper paradigmas para transformar o clube em protagonista absoluto não apenas no Brasil, mas na América do Sul. E Jorge Jesus seria a peça-chave dessa revolução. É claro que a notícia caiu como uma bomba entre os torcedores. As redes sociais entraram em ebulição. Perfis de torcedores tricolores passaram a comentar freneticamente sobre o possível acerto, resgatando momentos épicos da passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo em 2019, quando o treinador transformou um time desacreditado em campeão brasileiro e da Libertadores com um futebol envolvente, ofensivo e eficiente. E se ele fez isso com o Flamengo, por que não poderia fazer com o São Paulo? Essa é a pergunta que não quer calar. O torcedor são paulino, tão sedento por conquistas expressivas, vê em Jorge Jesus a esperança de dias gloriosos.
Um técnico vencedor, experiente, respeitado no cenário internacional e com um estilo de jogo que se encaixa perfeitamente com a tradição ofensiva do clube do Morumbi. O que chama ainda mais a atenção é o momento escolhido para essa movimentação. Com a temporada em andamento e a pressão sobre o atual comando técnico aumentando, esse rumor surge como um divisor de águas. Muitos já enxergam Jorge Jesus como o homem certo para dar um novo rumo ao São Paulo, resgatar a identidade vencedora e colocar o time de volta ao topo. Outro ponto que fortalece a especulação é o interesse declarado do presidente Júlio Casares em investir pesado no futebol. Desde o início do ano, ele tem reiterado em entrevistas que está disposto a transformar o São Paulo em uma potência moderna, tanto na estrutura quanto na mentalidade. E trazer Jorge Jesus seria um passo ousado, mas totalmente coerente com esse discurso. Nos bastidores do Morumbi, a palavra de ordem é silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negativa. Isso, para o torcedor mais atento, é o tipo de atitude que costuma anteceder grandes movimentações. E a imprensa esportiva sabe disso. Quando os dirigentes evitam desmentir um rumor de tamanha repercussão, é sinal de que algo está realmente sendo articulado? É claro que existem obstáculos. O principal deles é o salário de Jorge Jesus, considerado um dos mais altos do mundo. Mas fontes ligadas ao clube indicam que patrocinadores e investidores estariam dispostos a ajudar a viabilizar o negócio, justamente por acreditarem no retorno de imagem e esportivo que o treinador pode proporcionar. Além disso, há a vontade pessoal do Mister. Jorge Jesus já demonstrou carinho pelo Brasil em diversas entrevistas e deixou claro que tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro um dia. Ele também afirmou que sente falta da paixão do torcedor brasileiro e do desafio de comandar um gigante nacional. Será que o São Paulo é esse gigante que o seduzirá novamente? Entre a especulação e a realidade, há um abismo que pode ser vencido com estratégia e ambição. E é exatamente isso que a atual diretoria do São Paulo parece estar disposta a oferecer. A chegada de Jorge Jesus não seria apenas a contratação de um técnico, seria a chegada de um projeto. Um plano de retomada. Um novo capítulo na história de um clube que carrega 3 Libertadores e 3 Mundiais. A torcida, por sua vez, já começou a sonhar. As montagens nas redes sociais com o rosto do Mister, usando o agasalho tricolor, já circulam como se fosse uma convocação espiritual. Muitos torcedores lembram que Jorge Jesus é conhecido por sua intensidade e exigência, algo que, segundo eles, falta ao atual elenco. Com ele no comando, ninguém se acomodaria. Além disso, há a expectativa de que sua chegada atraia jogadores de peso, dispostos a atuar sob o comando de um treinador que tem nome na Europa e respeito no mundo árabe. Alguns rumores já apontam que, caso o português aceite o desafio, nomes como Everton Ribeiro, Gabigol e até Lucas Moura poderiam ser cogitados em uma eventual reaproximação. O cenário é de pura expectativa. O São Paulo vive um momento de reconstrução e precisa de uma liderança forte, experiente e vencedora. Jorge Jesus seria esse nome. Um técnico com visão europeia, alma brasileira e sede de conquistas. Um nome que representa mais do que títulos. Representa um novo modo de pensar futebol. Enquanto o torcedor tricolor aguarda ansiosamente por um pronunciamento oficial, os rumores só aumentam. Portais de Portugal já repercutem o interesse brasileiro e no Oriente Médio a notícia começa a ser tratada com cautela, mas sem negar a possibilidade. A tensão é palpável. Algo está prestes a acontecer. Caso a negociação se concretize, o São Paulo pode escrever um dos capítulos mais ousados de sua história recente. E mesmo que ainda não haja nada oficial, o simples fato de Jorge Jesus ser cogitado no tricolor já reacende a chama da esperança no peito da torcida. No fim das contas, o futebol é feito de sonhos. E o sonho de ver Jorge Jesus à beira do gramado do Morumbi comandando o São Paulo rumo a grandes conquistas pode estar mais próximo do que imaginamos. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela que já conquistou o coração da torcida tricolor. Você aceitaria o Mister no comando do nosso São Paulo? O que mudaria com ele no comando? Uma coisa é certa,
Se Jorge Jesus realmente chegar ao Morumbi, o futebol brasileiro jamais será o mesmo. E o tricolor voltará a rugir com força total. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.